Olá, meu nome é Lívia Gitaí. Esta aula destina-se aos alunos de graduação em Medicina. É a primeira aula do módulo de demência e abordará aspectos da definição de demência e de comprometimento cognitivo leve. O que é demência? Demência é uma síndrome, no sentido de ser uma condição em que há alguns sinais e sintomas que costumam ocorrer em conjunto, mas sem uma única causa definida, ou seja, que pode ser decorrente de diferentes causas. É caracterizada por um declínio importante de uma ou mais funções cognitivas, como memória, linguagem, habilidade visoespacial, ou seja, é uma deterioração, uma perda em relação ao nível anterior de funcionamento. E não qualquer perda, é uma perda substancial, que chega a ter uma intensidade suficiente para interferir com a independência do indivíduo nas atividades da vida diária, em atividades que o indivíduo conseguia realizar sozinho, como, por exemplo, pagamento de contas ou controle dos horários e das doses dos próprios medicamentos. Esses três elementos são a essência da definição de demência. É uma síndrome de declínio importante de uma ou mais função cognitiva e em intensidade suficiente para interferir com a independência do indivíduo. Como isso se expressa do ponto de vista prático? A pessoa tem um nível de funcionamento cognitivo que o possibilitava exercer suas atividades acadêmicas, profissionais, sociais e familiares, e perde a capacidade cognitiva de exercer essas atividades. Neste exemplo, Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra do Reino Unido e considerada uma das pessoas mais influentes do século XX, que desenvolveu demência, vindo a falecer aos 87 anos de idade em 2013. Ao nosso redor, podem ser observados vários outros exemplos, como de médicos talentosos que, devido à demência, perdem a capacidade cognitiva de atender seus pacientes e depois até de realizar atividades bem mais simples, ou donas de casa que não têm mais a capacidade cognitiva para sair, fazer as compras da casa sozinha ou realizar o pagamento das contas, ou mesmo de preparar mais as refeições como fizeram por praticamente uma vida inteira. Para compreender bem o que é demência, também é fundamental que você entenda o que não é demência, começando pelo mais simples. O conceito de demência é diferente do conceito de deficiência intelectual. Deficiência intelectual, antes chamada de retardo mental, inicia na infância, no período de desenvolvimento, e resulta em fracasso em atingir padrões de desenvolvimento e socioculturais em relação à independência e à responsabilidade pessoal. É um transtorno do desenvolvimento. Isso é diferente da demência, em que o indivíduo atinge um padrão de desenvolvimento de performance cognitiva e depois começa a apresentar uma deterioração, como vimos nos exemplos apresentados. Demência não é delírio. O delírio é uma urgência médica, uma condição de instalação aguda que se manifesta principalmente com alteração da capacidade de atenção e do nível de consciência, ou seja, do grau de alerta do indivíduo, geralmente com curso flutuante ao longo do dia, e decorre diretamente de alguma outra condição médica, como infecção pulmonar urinária, por exemplo, do uso ou da abstinência de alguma substância, como a abstinência alcoólica, da exposição a alguma toxina ou da combinação de causas, o que precisa ser identificado para ser imediatamente tratado. E, finalmente, e principalmente, demência não é uma condição normal do envelhecimento. Para ilustrar isso de forma cabal, voltemos ao ano de 2012. Margaret Thatcher, aos 86 anos, um ano antes da morte, com demência. No mesmo ano, com praticamente a mesma idade, a Rainha Elizabeth II participava das cerimônias de comemoração por seus 60 anos de reinado, com compromissos públicos, discursos e pronunciamentos. Então, temos aqui o contraste entre o envelhecimento normal, em que o indivíduo preserva a capacidade cognitiva de realizar suas atividades, e o envelhecimento patológico com demência.
Ao nosso redor e na mídia, podemos observar vários outros exemplos de envelhecimento com cognição normal. Então, essa é uma das principais lições desta aula. A demência não pode ser atribuída ao envelhecimento normal. A demência é sempre uma condição patológica que deve ser adequadamente investigada e tratada. Uma pergunta lógica é se a cognição permanece totalmente inalterada no envelhecimento normal. Afinal de contas, sabemos que há alterações naturais do envelhecimento em vários tecidos e órgãos. Há um certo grau de redução da massa muscular, da massa óssea, da taxa de filtração glomerular, entre outras, mas dentro de um limite que não implica em patologia. E no cérebro, há alguma mudança anatômica ou funcional natural do envelhecimento? A maior parte das evidências sobre essa questão vem de estudos transversais, nos quais um grupo de idosos considerados normais é comparado a um grupo de jovens. Nesses estudos, tem sido observado que o grupo de idosos apresenta um aproveitamento médio menor em alguns testes de habilidades cognitivas, como velocidade de resposta, memória de trabalho e funções executivas. Exames complementares também mostram diferenças, como menor número de sinapses de neurônios, menor volume cortical e taxa metabólica cerebral, por exemplo. Mas estudos transversais apresentam algumas limitações. Nesse caso, uma das limitações mais importantes é que esse grupo de idosos supostamente normais pode incluir indivíduos que estão em fase inicial de um processo demencial que ainda não é aparente, mas pode ser suficiente para reduzir a média do grupo nas avaliações. E, de fato, quando são comparadas as melhores e as piores performances cognitivas dentro de cada grupo, observa-se que não há muita diferença entre os jovens, enquanto costuma ser observada uma grande diferença entre os idosos. Entre os idosos, a performance cognitiva dos melhores não tem diferença significativa em relação à performance dos jovens. Isso está relacionado a uma observação bastante interessante. Com a idade, aumenta a variabilidade na performance cognitiva. Será que alguns desses que estão puxando a média para baixo já não estão, na verdade, em uma fase inicial de demência? Porque, na maioria das vezes, as coisas não acontecem de repente, de um dia para o outro. O indivíduo não sai do estado normal direto para um estado de demência. Isso pode acontecer em alguns tipos de demência, mas geralmente esse processo se desenvolve aos poucos e de forma que a pessoa passa por uma fase intermediária. É o estado de comprometimento cognitivo leve, ou CCL. O conceito de CCL é importante porque ele identifica pessoas que estão em maior risco de desenvolver demência. Se na população geral de idosos o risco é de 1 a 2% ao ano, entre as pessoas que apresentam CCL, o risco é de 10 a 15% ao ano. O comprometimento cognitivo leve é uma condição em que há, de fato, um declínio cognitivo que é maior que as alterações esperadas para a idade, mas é uma perda cognitiva mais leve do que a observada na demência, de forma que não chega a interferir com a independência para as atividades diárias, ainda que haja necessidade de mais esforço ou de estratégias compensatórias, como o uso regular de agenda, lembretes, etc. Portanto, quanto à performance cognitiva nos idosos, podemos dividir didaticamente em normal, em que pode haver uma certa diferença em relação à performance daquele indivíduo na juventude, mas nada mais que isso, na demência e no comprometimento cognitivo leve, em que o declínio cognitivo existe, pode ser observado pelo paciente, pelas pessoas próximas, mas não chega a ponto de poder ser considerado demência. E esse CCL pode ser a fase de uma doença que vai levar à demência, como é a doença de Alzheimer, por exemplo. Ao longo do tempo, a pessoa pode permanecer no padrão normal, que é o fisiológico, e em situações patológicas pode desenvolver CCL
e depois evoluir para demência, ou eventualmente pode até acontecer de desenvolver CCL, mas o quadro permanecer estabilizado, ou até melhorar, voltando para um padrão normal, principalmente se forem identificadas causas passíveis de tratamento. Concluindo, nós vimos que a demência é uma síndrome caracterizada pelo declínio de uma ou mais função cognitiva em intensidade suficiente para interferir com a independência para realizar as atividades diárias. Vimos que a demência não é deficiência intelectual, pois a deficiência intelectual é uma alteração do desenvolvimento, que também é diferente do diagnóstico de delírio, pois delírio é uma urgência em que o quadro clínico se desenvolve de forma aguda, com alteração do nível de consciência e da capacidade de atenção, sendo provocado diretamente por alguma condição aguda ou subaguda. E, principalmente, vimos que a demência é uma condição patológica que deve ser identificada e tratada, e não pode ser considerada uma manifestação do envelhecimento normal. E, por fim, que existe também a condição patológica chamada de comprometimento cognitivo leve, em que há uma perda cognitiva maior que a esperada para a idade, que não chega a ser suficiente para interferir com a independência, mas que é uma condição de risco para evoluir para a demência.